Graça e paz, igreja, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa série, O Cristo Presente. Essa é uma série extraordinária, que vai falar a respeito, obviamente, de Cristo, de nós crescermos e amadurecermos em Cristo. O pastor Bruno iniciou a série semana passada e eu vou dar continuidade, trazer um pouco do entendimento da diferença entre Jesus e Cristo. Quem é a pessoa de Jesus? Quem é a pessoa de Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu vou ler Romanos 8 e vou ler Efésios 1. Eu vou começar lendo Romanos 8, 28, 29. E depois eu vou ler Efésios 1, a partir do versículo 4. E aí vocês vão acompanhando, porque eu vou pular alguns versículos, amém? Vocês estão animados? Dei um susto em vocês, né? Romanos 8, 28 vai dizer assim: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá aqui atrás. Porque os que ele conheceu de antemão também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Efésios 1. Vou ler a partir do versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele em amor, predestinando-nos para a filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual também fomos designados herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os vossos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, o qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas na era vindoura, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, como cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de te ouvir, a oportunidade de aprender, Senhor, através da tua palavra, da sua vida, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos tomar nesse momento. Toma, Senhor, a nossa mente, toma o nosso coração, toma as nossas vontades, a nossa emoção, meu Pai. Que possamos render o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo diante de ti, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz, Senhor. Queremos ser ministrados pelo teu espírito de vida, Senhor, para sermos vivificados em ti, Senhor, para podermos, Senhor, crescer, Senhor, no Cristo presente, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos tomar então por inteiro, Senhor, que o Senhor possa tomar toda a nossa atenção para ti, para a tua palavra, para que a tua palavra, que é vida, Senhor, e eficaz, venha nos transformar conforme o seu Filho, Senhor. Como diz a tua palavra, que possamos ser iluminados, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para a esperança do seu chamamento, e o teu chamamento é Cristo em nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.
Eu usei esses dois textos porque os dois textos, eles se correlacionam, eles falam entre si, eles falam do nosso chamamento a Cristo, que nós fomos chamados, predestinados a Cristo, amém? E antes de começar, eu quero liberar uma palavra sobre essa casa, a Casa Recreio, amém? Uma palavra que é o nosso plano para 2024, quando o pastor Bruno falou que o mês de dezembro já é o primeiro mês do próximo ano que nós estamos trabalhando. Então, que você possa guardar no seu coração que o plano para 2024, para essa casa, para essa igreja, é não edificar nada fora do fundamento que se chama Cristo. Que nós não vamos edificar nada, construir nada fora do fundamento que se chama Cristo, amém? E conforme diz a palavra aqui em Efésios, são dias de muita luz. Dias do nosso coração ser iluminado por Cristo, dias de um aumento da luz, porque quando a luz aumenta, nada fica encoberto. Quando a luz cresce em nós, nada fica escondido. Quando a luz entra, tudo fica exposto. E fica nítido o nosso chamamento, fica nítido o nosso propósito, fica nítido o porquê nós estamos aqui, o porquê nós fomos chamados, porque a luz traz uma maior clareza, a luz traz uma maior definição de Cristo, da sua verdade, da sua vida em nós. E em um primeiro momento, parece que a luz, ela vem para nos incomodar, foi como a gente acabou de passar aqui com o pastor Bruno, né? Falou, quando a luz acendeu, né? Deu aquele clarão, deu uma incomodada na vista. Não é assim que acontece, amém? Se você está muito tempo no escurinho, quando acende a luz, o que acontece? A luz incomoda os nossos olhos, causa um estranhamento, né? Causa algo que venha incomodar. Mas é para isso que a luz vem. A luz vem verdadeiramente para trazer um incômodo. A luz vem para nos confrontar. A luz que se chama Cristo vem para nos confrontar, um confronto de realidade, um confronto de vida, um confronto de verdade. E esse confronto que nos faz crescer, é esse confronto, o confronto dessa luz com a nossa vida, com o nosso estado de viver, que vem confrontar a nossa realidade, é o que nos faz crescer, é o que nos faz amadurecer, porque é no confronto que o nosso eu é visto. E é no confronto que nós conseguimos enxergar o quanto de Cristo já está formado em nós. O quanto de Cristo existe dentro de nós. Então a luz entra verdadeiramente para confrontar o nosso coração. Para poder iluminar, para mostrar o quanto tem ainda da Juliana e o quanto tem de Cristo. O quanto falta Cristo ser formado em nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser conforme o Filho de Deus. Como nós lemos em Romanos, como nós lemos em Efésios, nós fomos chamados para ser conforme Cristo. E a palavra ser conforme o Cristo, ser conforme o Filho de Deus, a palavra conforme significa ser semelhante a. A palavra conforme significa ter a mesma forma, ter o mesmo desenho. A palavra conforme significa estar de acordo com, estar em concordância com a forma devida, o modelo devido. Conforme significa estar adequado em substância, natureza, qualidade e valores. Então, quando a palavra diz que nós temos que nos conformar a Cristo, que tem uma forma, que tem um desenho, não é só você se encaixar nessa forma como matéria. Nós temos que nos conformar em qualidade, em natureza, em substância e nos valores. Os valores de Cristo serão os nossos valores, a qualidade de Cristo será a nossa qualidade, a natureza de Cristo será a nossa natureza. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então é uma transformação, não é só se adequar a um parâmetro, não é só se adequar a um modelo. A nossa vida verdadeiramente precisa ser conformada a Cristo. Nosso homem interior, o nosso viver precisa ser conformado a Cristo, porque nós não fomos chamados para ser conforme Abraão, para ser conforme Moisés, para ser conforme Davi, para ser conforme José, para ser conforme Daniel. São homens de Deus, homens que trazem muito ensinamento, aprendemos muitas coisas, mas nós fomos chamados e predestinados e iluminados para Cristo.
Nós não fomos iluminados para ser conforme nenhum homem, nenhum herói da fé. Nós fomos conformados, né? Chamados para sermos conforme Cristo, iluminados para Cristo, para viver o propósito eterno de Deus. Então, nós temos que olhar o Filho de Deus, nós temos que olhar para Cristo, porque Cristo é a medida que nós temos que reproduzir. Os homens da Bíblia servem de inspiração, servem de revelação, servem para que a gente possa enxergar a Cristo de outras perspectivas, mas a nossa medida nunca será Davi. A nossa medida nunca vai ser José. A nossa medida é Cristo. E para isso nós temos que conhecê-lo. Para isso nós temos que conhecer esse Cristo presente em nós. Nós temos muito conhecimento de quem é Jesus, porque até o ímpio conhece Jesus. Até o ímpio fala de Jesus. Até o ímpio fala que ele é amigo de Jesus. Até quem não tem um conhecimento bíblico profundo conhece a história de Jesus. Mas poucas pessoas têm a revelação e o conhecimento de quem é Cristo. É fácil falar de Jesus, mas poucas pessoas conhecem verdadeiramente a vida do Cristo ressuscitado. Porque para conhecer a Cristo, nós temos que primeiro passar por alguns processos. E que processo é esse? Porque para conhecer a Cristo, primeiro nós temos que passar por Jesus. Porque ninguém conhece a Cristo sem antes ter passado por Jesus. Ninguém conhece a Cristo sem antes não conhecer o Jesus. Por isso que a palavra vai dizer lá em Romanos 6:8 e 2 Timóteo 2:11: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele nós fomos crucificados, com ele então seremos ressuscitados. Por quê? Porque nós morremos com Cristo, morremos com Jesus, mas nascemos de novo com Cristo. E muita gente conhece o Jesus, fala do Jesus. Nessa época de Natal, então, né, eles tentam até falar um pouco de Jesus, né, uma coisa ou outra ali, fala do nascimento de Jesus, apesar de Jesus não ter nascido em dezembro. Né, vocês sabem disso, né, em nome de Jesus. Né, Jesus não nasceu em dezembro. É geograficamente e historicamente impossível Jesus ter nascido em dezembro, porque em dezembro é muito frio e geralmente neva em Israel. Então Jesus não nasceu em dezembro, mas que serve para que a gente possa falar de Jesus, amém? Mas ninguém pode conhecer e chegar à revelação do Cristo sem antes passar pela experiência de Jesus. Mateus 16, versículo 13. E eu estou focando em Jesus e Cristo, amém? Mateus 16, 13 vai dizer assim: indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se você puder marcar, marca aí, ó, Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou eles, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, Pedro vai ter uma revelação que Jesus vai dizer assim no versículo 17: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então ele pergunta: quem as pessoas falam, né? O que os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles vão começar a falar. Eles acham que o Filho do Homem, o Jesus, está perguntando sobre ele, o Jesus. Porque Jesus é o Filho do Homem, o Filho que nasceu de Maria. Vocês estão entendendo? Diga amém. E eles vão falar: uns dizem que é João Batista, que são Elias, que é Jeremias, ou um dos profetas. E ele vai perguntar para os discípulos: e vós, quem dizem que eu sou? E aí então Pedro tem uma revelação diretamente do Pai, porque Jesus vai falar: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Ele vai falar: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É fácil se relacionar com Jesus. Por isso que o povo, a multidão, falava que o Filho do Homem, falava que Jesus era o Filho do Homem.
assemelhavam ele a homens da terra, a pessoas comuns, como os profetas, como Elias, como João Batista, como Jeremias, porque é fácil se relacionar com Jesus, porque a relação de Jesus se dá de uma forma natural, porque Jesus se fez carne, Jesus era a parte humana de Cristo, porque Jesus era homem, habitou entre nós, habitou entre os homens, mas é impossível se relacionar com Cristo sem uma revelação. E é por isso que Pedro tem uma revelação. Ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Porque para conhecer a Cristo tem que ser debaixo de uma revelação celestial. O Pai tem que nos conceder essa revelação. Por quê? Porque carne e sangue não entram no ambiente da revelação Cristo. Carne e sangue nunca vai entrar no ambiente Cristo. Não consegue discernir Cristo. O homem carnal não consegue discernir quem é Cristo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o homem carnal não consegue se relacionar com Cristo. Então, quem é Jesus? Jesus é a humanidade de Cristo, é o verbo que se fez carne, é a palavra encarnada, é o princípio de tudo que encarnou, que habitou entre os homens. Então, é o Deus que se fez homem. Então, a parte de Jesus é o Deus que se fez homem, a parte temporária, é a parte terrena de Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a parte divina, é a parte eterna, é a parte celestial, é a parte espiritual do homem Jesus que habitou entre nós. Então, quem morreu por nós na cruz? Jesus. Mas quem ressuscitou para me dar a vida eterna? Cristo. Jesus morreu por nós na cruz, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma vida eterna. Por que não era Cristo que morreu naquela cruz? Porque Cristo não pode morrer, porque Cristo é eterno, porque Cristo é a vida de Deus encarnada e Deus não morre. E como um homem tinha que morrer para restaurar a ordem, o governo da criação, então Cristo vem em forma de homem, né? Deus, o Espírito de Deus dá o nome dele de Jesus. Em outras passagens vai chamar ele de Emanuel, Deus conosco. Efésios 1, né? Quem ainda está aberto, no versículo 3. Efésios 1, 3. Vai dizer assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai. Por que está chamando de Deus e Pai? Por que Deus não podia ser só Deus do Senhor Jesus Cristo? Por que traz a referência, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais? Porque Deus é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do homem, mas o Deus também, ele é Pai. Ele também é Pai da parte divina. Ele também é o Senhor Deus, né? Segundo a divindade do Senhor Deus. Então entenda, por que ele é Deus e Pai? Porque Deus representa a parte do senhorio, a parte da criação, do Criador. A parte Pai é a parte referencial, uma parte onde Jesus vai falar, eu não faço nada sem ver antes do meu Pai fazer. É uma parte que traz referência de obediência, referência de submissão. Então, ao mesmo tempo que Jesus era o Cristo, ele tinha que se submeter ao Pai. E ao mesmo tempo que Cristo era o próprio Deus, ele tem um Senhor. Por quê? Porque ele é a própria vida do Senhor, amém? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para a gente viver o Cristo presente, eu tenho que passar por esse processo do Jesus, eu tenho que conhecer o Jesus, assim como Paulo lá em Atos. Se eu não me engano, é Atos 9. Quando Paulo vai ter um encontro, né, Saulo ainda com Jesus, a palavra vai dizer assim, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai dizer assim, quem és tu, Senhor? E ele vai falar, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então entenda, nesse momento que Jesus vai falar com Paulo, com Saulo, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus. Quem falava com ele era Cristo, mas ele se apresenta como Jesus. Ele se apresenta a Paulo como Jesus, né? Não vou entrar aqui no âmbito de
desse momento foi a revelação que Paulo teve, né? Que Jesus e seus seguidores são um. É nesse momento que Paulo, debaixo do reconhecimento da autoridade de Jesus, né? Passa a obedecer-lhe e segui-lo, e passa a ter a revelação que quando ele perseguia seus seguidores, ele perseguia o próprio Jesus. O que eu quero me ater aqui, que por que ele não falou que ele era o Cristo? Porque ninguém chega a Cristo sem passar por Jesus. Precisamos vir de encontro com o Filho do Homem, com Jesus homem, com o Jesus que se sacrificou, que se colocou naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Precisamos passar pelo Jesus crucificado para conhecer o Cristo ressuscitado. Precisamos passar pelo Jesus. Jesus era a casca, como se fosse aqui, né? A Juliana. Vocês estão vendo a casca, amém? Vendo a matéria. Mas quando Jesus voltar, vocês não vão ver mais essa casca, porque todos nós teremos um corpo imortalizado, eternizado. Seremos todos como Cristo, amém? Porque a porção Cristo vai sair dentro de nós e todos seremos como Ele. Então Jesus é a casca, Cristo é a realidade eterna. Entenda, é a mesma pessoa, mas tem operações distintas. Qual é a função de Jesus? Qual é a função do Filho do Homem? Obedecer a Deus, obedecer ao Pai, obedecer e se entregar em uma morte de cruz. E qual é a função do Cristo? A função do Cristo é me introduzir na vida de Deus. A função do Cristo foi nos dar uma nova vida. E entenda, por que nós temos que passar pelo Jesus homem, pelo Jesus filho do homem? Porque nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que passar por essa cruz. A cruz é a placa que nos sinaliza o caminho para casa. Sem a cruz, você não chega ao seu destino. Sem a cruz, você não chega ao propósito. A cruz é a placa que sinaliza, que vai nos revelar, que vai nos mostrar o caminho para casa, o caminho do nosso propósito, o caminho do nosso destino. Ao olhar para a cruz, eu vejo Jesus, mas ao passar por essa cruz, eu conheço a Cristo. Então eu tenho que olhar para essa cruz, conhecer dessa cruz, conhecer do Jesus, porque Jesus vem nos ensinar muitas coisas, mas eu tenho que passar por essa cruz, porque eu só conheço Cristo se eu passar por Jesus. Então Jesus, o Filho do Homem, ele morre para nos salvar. Ele morre para nos reconciliar com o Pai. Ele morre e vem nos ensinar a obedecer, a renunciar, para que a gente possa nascer de novo, fazendo a vontade do Pai, morrendo com Ele naquela cruz. E o Cristo vem ressuscitar para nos dar essa oportunidade de com Ele morrer e com Ele viver, de com Ele ser crucificado e agora com Ele ser ressuscitado. Para quê? Para que a gente receba agora a sua natureza, para nos introduzir a sua vida, para que agora a gente possa colocar em prática na nova criação tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa colocar em prática tudo que Jesus veio nos ensinar, a obedecer, a renunciar, a cumprir a vontade do Pai, a cumprir o propósito de Deus. Então em Jesus está a nossa salvação, mas em Cristo está a nossa transformação. O Cristo presente está em nós para nos transformar, porque a parte da salvação Jesus já cumpriu na cruz do Calvário. A parte da salvação, Jesus já cumpriu a sua parte. Agora o Cristo revelado a partir da ressurreição vem para a nossa transformação, porque em Cristo somos nova criação, em Cristo somos conformados, em Cristo nós crescemos, em Cristo amadurecemos, é em Cristo. A palavra diz lá em 1 João 4,17 que assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Para isso somos aperfeiçoados. A palavra vai dizer que somos aperfeiçoados por quê? Porque para assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Para que eu possa me conformar a esse Cristo, ser conforme esse Cristo é, para sermos conforme Cristo. Como também está lá em Efésios 4. Para chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Um Cristo real, um Cristo presente, um Cristo vivo.
Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo carrega a natureza de Deus. É uma mente preparada para as coisas eternas. É uma mente preparada para viver as coisas eternas. É uma mente que não está apegada às coisas temporárias. Entenda, nós fazemos uso de coisas temporárias, como roupas, como comida, como casa, como carro. Nós fazemos uso do temporário, mas nós não podemos ser apegados ao temporário. Nós fazemos uso de várias coisas que vão ficar nessa terra, mas nós não podemos ser apegados a nada temporário, porque agora na nossa natureza é eterna, porque o Cristo em nós revelado é eterno. O que tem que governar a minha mente é Cristo. O porquê? Porque o que governa a minha mente vai governar o meu andar. O que governar a sua mente vai governar o seu andar, vai governar o seu viver. Se Cristo me governa, então eu ando como Ele. Se Cristo me governa, então eu vivo como Ele. Se Cristo me governa, então tudo que eu expresso é Cristo. Então, dessa forma, nós deixamos de ter um relacionamento baseado e gerado por necessidades. Nós deixamos de ter um relacionamento onde nós buscamos coisas temporárias, onde nós buscamos por nossas necessidades e passamos a ter um relacionamento com as coisas do alto. E passamos a nos relacionar com aquilo que vem do alto. Entendemos verdadeiramente o que está em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que demais coisas serão acrescentadas? As coisas naturais, as coisas temporárias. Se o seu relacionamento estiver pautado naquilo que é eterno, naquilo que permanece, naquilo que é Cristo, as coisas naturais vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos verdadeiramente isso, e não só decorar, porque tem muita gente que decora esse versículo, mas não vive ele. Porque continua vivendo e buscando as suas necessidades. Mas se verdadeiramente nós tivermos um entendimento de nos relacionar com aquilo que é eterno e parar de nos relacionar com as nossas necessidades, com os nossos interesses, isso verdadeiramente vai nos libertar, porque a igreja se tornou escrava das suas necessidades. Porque a necessidade se tornou um Deus para a igreja. E o espírito da necessidade, porque a necessidade não é apenas uma coisa, um objeto, é um espírito. Um espírito que quer se apossar, tomar o lugar de Cristo na igreja. Fazendo que homens e mulheres, ao invés de viver para se relacionar com as coisas eternas, vivam em busca das suas necessidades. Se você crê que você dormiria melhor tendo muito dinheiro no banco, é porque a sua confiança está nas riquezas. Se você crê que você teria uma vida melhor se você tivesse casado, é porque você não sabe como é a vida de casado. Se você crê que você teria uma vida melhor se você casasse, é porque a sua confiança está em pessoas. Se você crê que você teria sucesso se você tivesse no controle de tudo na sua vida, é porque a sua confiança está em você mesmo. E quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós depositamos a nossa vida em coisas, em pessoas ou em nós mesmos, nós estamos fadados, destinados ao fracasso. Porque somente Cristo é a nossa esperança de glória. Só Cristo é a nossa esperança. E a maioria das pessoas vivem por esse fundamento. Pessoas que perdem o seu sono, vivem com crises de ansiedade, depressão, porque a confiança delas não está em Cristo, está em si. Está em pessoas, está em coisas, está no material. A necessidade começa a pautar a igreja, a necessidade começa a dizer quando nós devemos orar, o quanto nós devemos buscar, quanto tempo nós dedicamos ao Senhor, quanto tempo nós nos dedicamos para viver Cristo,
quanto tempo nós nos dedicamos à igreja e a servir ao Senhor. Por quê? Porque as necessidades estão governando a sua vida. Porque a igreja se tornou escrava das suas necessidades. Mas quando nós somos livres verdadeiramente, quando nós somos livres da nossa mente natural, quando nós somos verdadeiramente libertos desse relacionamento temporário e escasso desse mundo, quando verdadeiramente somos livres em Cristo, nós deixamos de agir pelas nossas necessidades e passamos a nos mover pela direção do Espírito. E passamos a nos mover pelo governo de Cristo em nós. Passamos a nos mover pela vida que habita dentro de nós, pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós, e somos guiados e direcionados por essa vida. Mateus 4:1 ou Lucas 4:1, não importa, vai falar sobre quando Jesus acaba de ser batizado e ele é levado ao deserto. E a palavra vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, né? Tá lá em Lucas 4:1. E foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Então entenda, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E lá no versículo 14, quando acaba toda a parte da tentação do diabo com Jesus, a palavra vai dizer: no poder do Espírito, Jesus regressa para a Galileia. Jesus passa 40 dias no deserto. E a palavra vai dizer para nós que ao final dos 40 dias, o diabo chega para tentá-lo. Ele passa 40 dias no deserto, né? Com o Espírito, guiado pelo Espírito e cheio do Espírito. Ele não estava no deserto à toa. Ele estava passando por um processo. E a palavra vai dizer que no final dos 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo chega para tentá-lo. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Porque no final dos 40 dias, quando Jesus teve fome, o diabo chega até ele para tentá-lo. Por quê? Por que a fome? E eu quero que você enxergue a fome de duas maneiras. De uma fome carnal e uma fome espiritual. Porque a fome é um ambiente que atrai o inimigo. Porque quando ele teve fome no final dos 40 dias, foi a hora que o diabo achou propício para tentá-lo. Que ele começa, né? Se você está com fome aí, pega essas pedras, transforma em pão. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, e ele vai falar: nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda, a fome é um ambiente que atrai o inimigo. A fome carnal faz com que a igreja se mova pelas suas necessidades. A fome na carne faz com que a igreja se mova pelos seus interesses pessoais. A fome na carne faz com que a igreja se mova pelas suas emoções. Porque quando você está com fome, né, que a barriga rói, você vai procurar comida. Você vai procurar o que comer, não é assim? Você está na sua casa, está com fome, você vai procurar o que comer, não é? Então a fome natural, a fome carnal, faz com que você se mova pela sua necessidade. Faz com que você se mova pelo temporário. E a fome espiritual é porque você mal alimentado, você desnutrido, você passa a comer qualquer coisa. Quando você está mal alimentado, quando você está com fome, você não discerne a comida e você escolhe, você pega qualquer coisa para comer. E a igreja, ela está faminta carnalmente e espiritualmente. Porque a igreja tem se movido pelos seus interesses, suas necessidades. E ela tem se movido pela fome espiritual porque ela tem se alimentado de qualquer coisa. Por ela estar com fome, ela não seleciona o que comer, ela come o que vem pela frente. Então ela come de engano, ela come de morte. E é por isso que a igreja está fraca. E é por isso que a igreja não tem força. Porque ela tem uma fome espiritual tão grande que ela não consegue discernir o que é carne e o que é espírito, o que é verdade e o que é engano. E ela é levada pelos falsos mestres, e ela é levada pelos lobos, e ela é levada pelo ladrão da verdade, ela é levada por todo vento e sorte de doutrinas. Que
é o que diz no contexto de 2 Timóteo, de Efésios. É uma igreja com fome espiritual. Ela tem fome e ela não consegue discernir o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que é engano. E ela se alimenta de qualquer coisa. E ela come de engano e de morte. Cada vez mais está morrendo, cada vez mais com fome, cada vez mais se movendo. Pelo quê? Pelas suas necessidades. Mas Jesus, quando teve fome, ele não se dobrou aos encantos do diabo. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio da palavra. Quando Jesus teve fome, ele estava cheio do Espírito. Ele não estava no deserto desnutrido. Ele não estava no deserto enganado. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava guiado pelo Espírito. Jesus não passou 40 dias no deserto, sofrendo, reclamando, murmurando, se vitimizando, olhando para trás. Nossa, no Jordão era tão melhor. Aquela água estava tão fresquinha. Jesus não passou o seu tempo de deserto reclamando, murmurando, falando mal. Ele passou os 40 dias do deserto cheio do Espírito, cheio da vida de Deus, cheio da palavra. Por isso, quando o diabo tenta ele 3 vezes, ele responde na palavra, ele responde pela palavra. A igreja que está em Cristo, ela responde pela palavra. Ela não se move por necessidade. É uma igreja que é movida pelo Espírito, que é cheia do Espírito, direcionada pelo Espírito, e da sua boca sai palavra de Deus. O que determina como Cristo é formado em nós não são os desertos. Porque todo mundo fala, a gente passa pelo deserto, né? Porque para Cristo ser formado em nós, não é o deserto que forma Cristo em nós. Porque tem muito crente que vive de deserto em deserto e Cristo não é formado neles. Tem muito crente passando de vale em vale, deserto em deserto, mas Cristo não cresce, Cristo não é visto, Cristo não é manifestado na vida deles. Por quê? Porque passam pelo deserto, passam pelo vale, reclamando, se vitimizando, murmurando, olhando para trás, desejando as coisas dessa terra. O que determina o quanto de Cristo é formado em nós é como eu me posiciono no deserto. É o seu posicionamento que vai determinar o quanto de Cristo é formado em você. Essa é a chave. Não é passar pelo deserto, porque tem muito crente que passa pelo deserto, passa pelo sufoco, passa pelo vale, entra e sai, parece que ele vive mais no deserto do que fora dele. Mas Cristo nunca é visto. Cristo nunca é formado. Então, o que vai determinar é o nosso posicionamento. Jesus estava cheio do Espírito, cheio da palavra, guiado pelo Espírito. Jesus tinha verdadeiramente o que era necessário. E eu te pergunto, você tem o que é verdadeiramente necessário? Você tem verdadeiramente o que é necessário para que Cristo seja formado em você? Você está verdadeiramente posicionado, porque quando nós estamos verdadeiramente posicionados, seja no deserto, seja no oásis, seja no vale, seja na bonança, se eu estou posicionado em Cristo, nada muda a minha circunstância, nada vai mudar a minha vida. Cristo vai crescer de qualquer forma. Aquilo que é natural não vai influenciar. Por quê? Porque eu não me relaciono mais com aquilo que é natural. Eu me relaciono com aquilo que é eterno, porque Cristo vive em mim. Então eu pergunto se você tem o que é necessário para que Cristo seja formado. Porque Jesus tinha o que era necessário. Jesus foi levado pelo Espírito, foi ser provado pelo Espírito. E toda aprovação de Deus é para a nossa aprovação. Não é para que você fique reprovado. Você só é reprovado pela sua falta de posicionamento. Você só é reprovado porque você é cheio daquilo que não é necessário, mas daquilo que é necessário você não é.
Porque é na provação de Deus que nós crescemos, que nós somos formados, que nós amadurecemos. E a maturidade em Cristo nos leva a deixar de ser uma carga carregada e tornamos a ser um ombro que carrega, um ombro que ajuda. A consciência do propósito eterno de Deus em nós, a consciência da vida que nós temos, elimina toda a nossa vitimização, elimina todo a nossa murmuração e desperta em nós uma responsabilidade. Nós passamos a entender o porquê dos processos, o porquê dos desertos, para que Cristo cresça em nós, para que Cristo aumente em nós. Então, amadurecer em Cristo não se trata somente de você encarar, vencer os processos, mas de você se manter em Cristo depois que os processos passarem. Atos 14, 22 vai falar assim. Atos 14, 22. E fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, mostrando que através de muitas tribulações é necessário, convém para entrar no reino de Deus. Paulo está ensinando, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, permanecer em Cristo, permanecer na fé do Filho, mostrando que através de muitas regalias, de muito descanso, de muita coisa boa, de muitas me convém, é necessário para entrar no reino de Deus. Porque são as tribulações que nos ensinam a obedecer. Porque a palavra em Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer pelas muitas coisas que ele sofreu. São as tribulações, são as dores que formam Cristo em nós. Porque é através das tribulações que Cristo é formado em nós, que amadurecemos em Cristo, que nos tornamos dependentes do Espírito Santo, né? Aprendemos a ser guiado pelo Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. É através das muitas tribulações que nós passamos a olhar para o que realmente importa, passamos a olhar para o alto e deixamos as coisas temporárias. Tiramos nossos olhos dessa terra, das coisas temporárias, das nossas necessidades, porque vemos que tudo isso é inútil. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos conforme Cristo é. E para ter a revelação do Cristo, conhecer a Cristo, eu tenho que passar pelo processo de Jesus. Eu tenho que conhecer o processo de Jesus. Eu tenho que entender que eu tenho que morrer, que eu tenho que abrir mão dos meus interesses, das minhas necessidades, aprender a renunciar, a verdadeiramente estar crucificado com Ele, porque só nasce com Ele, só vive com Ele, como diz a palavra, se primeiro você for crucificado. Ninguém vive com Cristo, ninguém ressuscita com Cristo se ainda estiver vivo. Tem que passar pela cruz. Tem que passar por Jesus. Pastora, mas como eu consigo? Eu não consigo. É difícil, eu sou fraco. Não, nós não temos que pensar que nós não conseguimos, que nós somos fracos ou incapazes, porque de fato nós somos. Você não precisa afirmar o que você já sabe que você é. O que nós devemos pensar é que Deus é forte, que Deus pode, que Deus é soberano, que Ele é poderoso. Que a palavra vai dizer que nós lemos em Efésios, o mesmo poder que operou em Cristo para a sua ressurreição opera em nós, porque essa vida habita dentro de nós. Então, de fato, não somos nós, mas é o poder de Deus em nós, o poder da sua palavra, o poder do seu evangelho. É esse poder que vem nos transformar. Então, como que eu passo pelas muitas tribulações, pelo deserto, pelo vale, seja como você gosta de chamar?
Como eu posso estar no deserto, pastor, e cheio do Espírito Santo, submetendo tudo que é humano, submetendo tudo que é carne, submetendo tudo que é temporal, aquilo que é divino, submetendo o terreno ao celestial, submetendo a carne ao governo de Cristo, submetendo a nossa humanidade à divindade do eterno. Temos que submeter a nossa carne a Cristo. Porque quem é governado por si mesmo vive uma eterna escravidão. Mas a evidência que o Evangelho está sendo ministrado verdadeiramente, a evidência que você está entendendo corretamente o Evangelho, é que a experiência daquilo que você está escutando vai te libertar de você mesmo. Vai te libertar dos seus próprios interesses. Porque o Evangelho vem para nos libertar de nós. A verdade da palavra vem para nos libertar da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos próprios interesses, de nós mesmos. Porque há pessoas que podem ser livres de demônios, que podem ser livres de enfermidades, que podem ser livres da miséria e ainda assim ser governada por si mesma. Porque ela vem buscar os benefícios do Jesus, mas não querem conhecer a Cristo. Porque conhecem o Jesus que morreu por ela. Amam que Jesus as libertou do inferno e da condenação, mas não experimentaram o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, que a palavra vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E é uma salvação completa do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Quem experimenta o poder verdadeiro do Evangelho entende que o poder do Evangelho é para a transformação do homem. É para a mudança do homem. O poder que o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou, como nós lemos em Efésios 1, é o poder que o levantou dentre os mortos, um poder de transformar a morte em vida, de transformar o crucificado em ressuscitado, o poder de transformar aquilo que é terreno em celestial, o que é temporal em eterno. E esse poder é exercido em nós, quando nós fomos transladados do império das trevas para o reino do Filho amado que é Cristo. Quando Ele nos libertou da morte, do inferno, esse poder agora habita dentro de nós. Ele opera dentro de nós. O poder do Cristo ressuscitado é para aqueles que decidem morrer para si mesmo. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, como Paulo diz lá em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 7. E eu vou ler porque eu amo esse texto. Filipenses 3, versículo 7 vai dizer assim: mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Jesus Cristo. E o que para ele era ganho? Para ele era ganho que está escrito aí, ó, no anterior, nos versículos anteriores. Vai dizer assim: embora eu também, versículo 4, eu possa também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, nascido de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era o judeu dos judeus. Irrepreensível na lei, perseguidor da igreja, zeloso, nascido de hebreus. Hebreu, nascido de hebreus, quer dizer que não tinha mistura na linhagem dele. Circuncidado ao 8º dia, como diz a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E ele vai dizer no versículo 7, mas essas coisas, chega no versículo 7, mas essas coisas que para mim eram ganho, que era alguma coisa, que dizia quem eu era, que me respaldava, que era a minha formação, passei a considerar perda por causa de Cristo. E ainda mais, também considero tudo como perda por causa do excelente conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele.
para ganhar a Cristo e ser achado nele, tem que viver Cristo. Tem que viver em Cristo. Tem que viver pelo poder do ressuscitado. Tem que deixar os nossos interesses, tudo aquilo que um dia nós achávamos por ganho, tudo aquilo que a terra fala quem nós somos, que diz a nosso respeito, porque o que importa é ganhar a Cristo e ser achado nele. Porque o Evangelho, ele é mais que uma evidência física. O Evangelho é uma evidência de uma vida interior. O poder de Cristo em nós vem produzir em nós uma mudança de governo. Paulo está dizendo assim: eu era essas coisas. Eram essas coisas que me governavam. Eram essas coisas que para mim eram um ganho, que dizia quem eu era. Eram essas coisas que me davam identidade, mas eu não quero nada disso. Eu quero Cristo. Eu quero o excelente conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu considero tudo dessa terra como lixo, porque o que me importa é ganhá-lo e ser achado nele. É estar nele, é estar em Cristo. Por quê? Porque estar em Cristo produz em nós uma mudança de governo. O Cristo presente em nós significa Cristo nos governando. O Cristo presente não é uma história. O Cristo presente não é uma ajuda de vida. O Cristo presente não é uma melhoria da sua vida. O Cristo presente significa Cristo nos governando. Cristo nos dirigindo, Cristo nos direcionando. Isso significa que nós temos que parar de gerar e produzir frutos que não foram plantados pelo Senhor em nós. Como diz a palavra em Mateus 15, versículo 13. Toda semente, toda raiz, toda planta que não foi plantada pelo Senhor tem que ser arrancado. É o que diz Mateus 15, versículo 13. Tudo que o Pai não plantou em nós tem que ser removido, tem que ser retirado de nós. Por quê? Porque nós agora em Cristo, em uma nova vida, eu não posso carregar nada da vida antiga, da vida passada, do velho homem que me governava, que me direcionava, que ditava quem eu era. Porque agora Cristo me governa. Ele vai dizer quem eu sou. Ele vai direcionar a minha vida. Nele eu encontro o meu propósito de vida. Porque quando nós somos governados por Cristo, quando nós somos governados pela sua palavra, quando nós somos governados pela sua vida, pela sua verdade, Cristo faz a obra em nós. Cristo gera fruto em nós que o Pai deseja, que dá prazer ao Senhor, como está lá em Isaías 55, versículo 11. Que a palavra que sai da boca de Deus sai como uma semente, e essa palavra ela sai da boca de Deus para cumprir a vontade de Deus, para executar a vontade de Deus, e ela volta para Deus como um fruto, porque ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então a palavra da verdade precisa despertar em nós, para que a gente pare de produzir para Deus, de dar para Deus aquilo que Ele não pediu, aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele não deseja, para que a gente possa passar a gerar frutos de justiça, frutos que Ele reconhece, frutos que Ele tem prazer. Somente em Cristo é possível. Somente conhecendo, chegando ao excelente conhecimento de Cristo, somente ganhando a Cristo, somente sendo achado em Cristo. Porque Deus não quer o nosso Ismael, Deus quer o nosso Isaac. Porque quando Deus vai pedir a Abraão o filho dele, ele fala assim, dai-me teu único filho. Mas como? Se ele já tinha Ismael? Se Ismael nasceu primeiro do que Isaac, porque Deus não reconhece nada que não nasça dele, que não venha dele, que não seja gerado por ele, porque os frutos que não nascem de Deus não dão prazer para Deus. Deus não quer o nosso Ismael. Deus não quer nada que nasça da nossa carne, que nasça dos nossos interesses, que nasça do nosso coração. Deus quer o nosso Isaac. O que Ele quer, pastora? Ver Cristo formado em nós.
não negocia a qualidade do fruto. Ele não quer nada que se pareça com Cristo. Ele quer ver Cristo em nós. Ele não quer nada parecido. Ele quer ver Cristo nitidamente em nós. E à medida que nós vamos amadurecendo em Cristo, que nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos deixando de nos preocupar com as coisas dessa terra, vamos parando de nos preocupar com o que as pessoas fazem conosco ou fazem contra nós, porque o nosso foco se torna aquilo que Deus está fazendo para Ele mesmo, o que Deus está provendo para Ele mesmo através da minha vida e da sua vida. Ué, pastora, mas não sou eu que estou fazendo para Deus? Não, porque o provedor nunca pode ser provido. Ele é o provedor. E o provedor não é provido. Então é Deus trabalhando em nós, é Cristo crescendo em nós. Para quê? Para que Ele mesmo faça o que Ele deseja, para que Ele mesmo possa nos tornar aquilo que Ele deseja. É Deus em nós fazendo para Ele mesmo. E à medida que nós vamos alcançando o excelente conhecimento de Cristo, o alvo vai clareando em nós. Nós vamos deixando as coisas que nos distraem, deixando as coisas temporais, deixando as coisas que não apontam para Cristo. Por quê, pastora? Porque o nosso maior inimigo é a distração. O nosso maior inimigo para que Cristo seja formado em nós é a nossa distração. Mas à medida que nós amadurecemos, que a palavra entra, que Cristo vai aumentando e vai clareando, e que a luz vai aumentando, nós paramos de nos distrair com tudo aquilo que não aponta para Cristo. Então nós precisamos entender a necessidade dos nossos sentidos humanos, do nosso eu, da nossa vontade, nossos interesses serem crucificados e sepultados. Há necessidade de conhecer o Jesus, mas há uma maior necessidade ainda de nascer de novo e conhecer a Cristo e viver Cristo. Porque ao nascer de novo, ao sermos ressuscitados na nova vida, nós passamos a ver Cristo claramente. Nós começamos a ver e entender aquilo que Ele está fazendo. Então, quanto mais luz, mais morte. E quanto mais morte, mais eu vejo Cristo claramente. Então, por isso que eu falei no início, a luz ela vem para nos confrontar. Ela vem para nos confrontar com a nossa vida, com a nossa realidade e ver que nós não nascemos para viver o nosso querer, mas sim um querer de Deus, e sim um querer do Pai. Porque qual é o propósito de cada filho de Deus? Ser moldado conforme o Filho. O propósito dos filhos de Deus é ser moldado conforme Cristo, é chegar ao pleno conhecimento de Cristo, é chegar à estatura do varão perfeito, é sermos apresentados maduros em Cristo diante de Deus, é nos tornarmos a casa eterna do Pai, é cumprir o seu propósito. Esse é o propósito de cada filho de Deus, cumprir o propósito eterno do Pai. E para isso, Cristo tem que crescer. Cristo tem que ser visto. Cristo vem para nos amadurecer. Não vivemos em Cristo com o objetivo final de saciar as nossas necessidades, de suprir as nossas necessidades. Nós vivemos em Cristo para cumprir o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é maior do que eu e você. Não há nada maior do que o propósito de Deus. O propósito de Deus é maior do que eu, que você, do que tudo que há nessa terra e no céu. Porque Jesus não veio e morreu naquela cruz para ser o pão da fome. Ele não é o pão da fome. Ele não é o pão da vergonha. Ele não é o pão da necessidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nunca vai se tratar sobre necessidades. Vai se tratar de crescermos na sua vida. Porque Ele não é
o pão na necessidade. Ele é o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Porque quando Jesus é partido, quando o pão é partido, o que sai dele é vida. Quando Jesus é partido naquela cruz, o que saiu dele é vida, o que sai dele é Cristo. Por isso que ele é o pão da vida. Por isso que quando nós ceiamos, você vê que o pãozinho já está cortadinho, ele precisa ser partido. O pão teve que ser moído, o pão foi moído, partido naquela cruz. E o que saiu dele? Vida. O que saiu dele? Cristo. Então pare de querer só os benefícios do Jesus. Queira Cristo. Porque Cristo é vida. Cristo é o nosso alimento. As pessoas até gostam do alimento, mas não estão dispostas a deixar tudo por Cristo. Elas gostam do alimento. Elas gostam do rito. Elas gostam da religiosidade, mas o que vai acontecer essa noite não é rito, não é religiosidade, é Cristo crescendo em nós. É a vida de Cristo crescendo em nós. É o Cristo presente nos governando, fazendo com que eu abdique do meu eu, das minhas necessidades, do meu querer, para que eu possa deixar tudo por Ele. Quando se prega a verdade, os maduros em Cristo, eles mudam de vida. Mas quando se prega a verdade, os imaturos, ao invés de mudar de vida, eles mudam de igreja, porque não aguentam ouvir a verdade. E nós estamos edificando uma casa para Deus madura, que vive pela verdade, que ama a verdade, que é transformado por essa verdade. Porque a luz vem e vem para confrontar, mas não vem para me matar, vem para me transformar. Não vem para me matar no sentido de que Deus não quer nada com a minha vida. Ela vem transformar, vem clarear a minha vida, vem fazer com que eu enxergue que a minha realidade não serve, mas a realidade do eterno é tudo que eu preciso. E eu já vou terminar. O que alegra o coração do Pai não são as coisas que nós temos, mas é a vida que você carrega. O que alegra o coração do nosso Deus, do nosso Pai, não é o que você tem, não é o que você constrói nessa terra, mas é a vida que você carrega. A alegria do Pai é ver os filhos maduros como filho, é ver os filhos conformados ao Filho, sendo um com o Filho. É ver filhos, como diz lá em Romanos, conforme o Filho. E o que significa isso, pastora? Significa que não há diferença entre os filhos e o Filho, porque eles são um, porque eles são iguais, porque eles têm a mesma substância, eles têm a mesma essência, a mesma qualidade, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma verdade, a mesma graça, a mesma mente, o mesmo operar, a mesma vida. Que possamos buscar ser aperfeiçoados em Cristo. Porque somente sendo aperfeiçoado em Cristo nós vamos poder dizer que aquilo que nós somos, aquilo que Ele é, nós também somos. Porque a gente fica com essa parte, né? O que Ele é, nós somos. Mas antes está escrito que para isso somos aperfeiçoados. Para que aquilo que Ele é, nós também sejamos nessa terra. Então escute, querido. Ser transformado em Cristo, ser aperfeiçoado em Cristo, é de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Não é uma mudança de aparência. Não é uma mudança externa. Não, agora eu sou de Cristo, agora eu me visto de vestido longo, eu ando com Bíblia, eu não mostro meu decote, eu deixo o cabelo crescer, porque isso aqui não é moda, né? Cada um faz o que quer com o cabelo, né? Mas aí você tem um estereótipo do crente, um estereótipo de evangelho e acha que ser transformado em Cristo é um estereótipo externo. Mas ser transformado em Cristo não é um estereótipo externo, é uma vida interior.
E essa vida interior, quando crescer em mim, quando me absorver, vai mudar o meu exterior. Vai mudar o que está à minha volta. Vai mudar o meu comportamento. Então, ser transformado em Cristo não é uma conduta, não é uma regra de comportamentos, não são regras de como se portar. É uma mudança interior. E quando eu mudo o meu interior, o meu comportamento muda. Porque a minha realidade já não é mais a mesma. Porque a minha mentalidade já não é mais a mesma. Porque o meu interior foi transformado. Não adianta mudar só o seu exterior. Não adianta mudar só a casca. Não adianta mudar só a sua aparência exterior. Porque quem troca de pele é serpente. Filho muda de realidade de vida interior. É necessário uma renovação diária. É necessário uma transformação diária. Cristo me enchendo, Cristo crescendo, Cristo me renovando, Cristo renovando a minha mente, Cristo transformando a minha mente até alcançarmos a medida do perfeito. Porque quem não se renova, uma hora se torna ultrapassado. Quem não se renova, uma hora fica ultrapassado e eventualmente se torna inútil para Deus. E Deus espera encontrar filhos fiéis e úteis para a obra. Filhos fiéis e úteis para a obra do ministério. Para a obra que o Senhor está movendo sobre a terra para o cumprimento do seu propósito. O louvor pode vir. É necessário uma renovação diária. É necessário Cristo crescendo em nós. O Cristo presente não é uma literatura estática. O Cristo presente é Cristo crescendo em nós a cada dia. É Cristo se movendo em nós a cada dia. É Cristo presente na nossa vida, Cristo atuante na nossa vida todos os dias. Todos os dias Ele cresce, todos os dias eu me alimento dEle, todos os dias Ele cresce, todos os dias eu me alimento dEle, então todos os dias Ele cresce. Porque o nosso crescimento em Cristo, a nossa maturidade em Cristo, não está ligada ao quanto eu sei sobre Deus, ou ao tempo que eu tenho de igreja, e nem quanta experiência eu tenho da minha vida, porque eu já tenho 30, 40, 50, 60 anos. A nossa maturidade em Cristo está ligada ao quanto da vida, ao quanto da verdade de Cristo cresce em mim a cada dia. O quanto dessa vida e dessa verdade cresce em nós a cada dia. O quanto dessa vida se tornou verdadeiramente o seu viver. Porque não basta você conhecer, você tem que viver aquilo que você está conhecendo. Então, o quanto dessa vida se tornou o nosso viver, se tornou uma prática de vida real, presente, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso é o Cristo presente, o Cristo vivendo em mim todos os dias, a cada dia. É deixar de só consumir e passar a conduzir pessoas a Cristo. Porque o alimento que você tem serve para alimentar muitas outras vidas. É abraçar a responsabilidade de ter essa vida presente em nós. Então, pare de querer ser o que você pensa que é. Porque Paulo também tinha um julgamento forte sobre o que ele era. Formado, um caráter formado, uma identidade formada, o melhor dos melhores, o melhor dos judeus, o melhor dos fariseus, o melhor da lei. Pare de querer ser o que você pensa que é, ou o que os outros falam que você é, e comece a ser o que Deus te chamou para ser. Deus só tem uma nova vida para quem abre mão da velha. Deus só tem nova vida para quem abre, deixa tudo, considera tudo como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para quem abre mão da velha vida, Deus tem uma nova vida. Então, pare de querer ser o que você pensa que é.
Fomos chamados para Cristo, fomos chamados para a nova vida em Cristo, porque é tudo sobre Cristo, é até tudo estar cheio de Cristo, é o Cristo que enche tudo e todas as coisas, é até tudo estar reunido em Cristo Jesus, até tudo estar debaixo do seu governo, é tudo sobre Ele. Fique de pé.